Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de Geografia. Hoje, capítulo 6, Impactos Socioambientais. Então, hoje nós estaremos aí estudando os impactos ambientais. Esse capítulo 6, que inicia na página 38, tem dois objetivos específicos. Quais são os dois objetivos específicos desse capítulo, os impactos ambientais? Primeiro, demonstrar a importância da conservação ambiental como medida necessária para reduzir os impactos socioambientais associados tanto aos fenômenos naturais quanto àqueles produzidos pela ação antrópica. Esta palavrinha antrópica, ela corresponde basicamente ao ser humano ou aos seres humanos. E aí vem o segundo objetivo, apresentar os principais impactos socioambientais verificados na América e na África, estabelecendo comparações e explicando a forma como as sociedades reagiram a eles. Então, esses são os dois objetivos específicos para a compreensão do capítulo em estudo. O primeiro subtópico, ele trata a respeito da importância da conservação. Então nós temos aí um olhar específico para a conscientização a respeito da conservação dos ambientes naturais. Iniciando o nosso módulo, ele traz o primeiro parágrafo, a seguinte descrição: as últimas décadas foram marcadas pela crescente mobilização da humanidade em torno da necessidade de conservação ambiental. Cada vez mais torna-se urgente questionar o estilo de vida e as formas de apropriação e usufruto dos recursos naturais. Afinal, há muitos indicativos de que a própria existência das sociedades humanas no planeta pode ser ameaçada pelos problemas ambientais causados por essas mesmas sociedades. Uma das medidas mais importantes a serem adotadas é a conservação de locais vulneráveis, por exemplo, a vegetação nas áreas de encostas, objetivando reduzir os impactos decorrentes de desastres naturais, como deslizamentos de terra. As ações preventivas são extremamente importantes, não apenas visando a proteção da biodiversidade, mas principalmente para evitar perdas de vidas humanas nos locais de risco. Logo, esses dois parágrafos nos levam a entender a importância da conservação para a manutenção dos recursos naturais, assim também como para a proteção dos seres vivos. No contexto social, construções em ambientes vulneráveis podem, de certa maneira, trazer grande risco de vida para aquelas pessoas que habitam em sua proximidade. E aí, dando continuidade, perceberemos que a conservação, ou unidades da conservação, segundo o Ministério do Meio Ambiente, passa a ser espaços territoriais e seus componentes abrangem as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo poder público com objetivos de preservação, conservação e limites definidos sob regime especial de administração, a qual se aplica garantias adequadas de proteção. Falou conservação, diretamente associada à proteção. Aí nós temos conexão que vai trazer para nós, com base em artigo, pontos fundamentais no que corresponde a conservação. Um outro contexto importante que nos leva a entender basicamente a respeito da conservação trata basicamente no que nós tratamos de organizações não governamentais, as ONGs. E aí a mais conhecida, WWF, que trata basicamente de ações diretas correlacionadas ao processo de preservação do meio ambiente. O que são as ONGs? ONGs são organizações não governamentais que têm iniciativa privada, mas o interesse ele é público. Corresponde ao que nós chamamos de associações, cooperativas, instituições sem fins lucrativos que abrangem o que nós chamamos de terceiro setor. O primeiro setor corresponde àquilo que é público, pertencente ao Estado, interesse público, iniciativa pública. Já o segundo setor corresponde àquilo que é privado,
interesse e iniciativa privada. Já o que corresponde ao terceiro setor corresponde a ações desenvolvidas por grupos que têm uma iniciativa privada, mas o interesse é basicamente público, trazer um benefício específico. E as ONGs trabalham diretamente num contexto que nós nomeamos e chamamos aí de preservação do meio ambiente. Grandes instituições não governamentais abrangem esse contexto. Dando continuidade, aí nós teremos os impactos socioambientais na América e na África. Olhando para a América anglo-saxônica. Lembram aí? A América anglo-saxônica corresponde a dois países, Estados Unidos e o Canadá, que tem um processo cultural de colonização diversificado da América Latina, colonizados por Portugal e Espanha em seu contexto, da maioria dos países. Quais são os impactos socioambientais notáveis, visíveis nesse ambiente correspondente à América anglo-saxônica? Primeiro, nós temos os domínios de clima frio e polar. Quando falamos de clima frio e polar, lembramos das zonas térmicas da Terra. Então nós temos a zona polar, e a zona polar, baixas temperaturas. Nós teremos bem nítido o solstício de inverno, que passa a ter as noites bem grandes, e o solstício de verão, os dias são maiores, e aí nós perceberemos nesse trocadilho de ocorrência das estações algo que chama a atenção: a permafrost. Aqui nós temos a tundra, no inverno é coberta por camadas de gelo, e as formas de vida entram em processo de hibernação, resistindo a esse período extremo. O permafrost, solo das ilhas e litoral do Ártico, onde se desenvolve a tundra, se congela em profundidades que podem chegar a vários metros. Durante o verão, ocorre o degelo e o bioma se caracteriza pela vegetação rasteira e alagadiça, uma vez que o gelo do permafrost derrete, chegando a espessuras de apenas meio metro de gelo. Esse ambiente predominantemente natural e selvagem, contudo, traz sinais de severas influências antrópicas em algumas de suas paisagens. A presença de metais pesados concentrados em geleiras da Groenlândia e em focas do Ártico, por exemplo, é notícia há décadas. E aí nós temos esse permafrost, o solo das ilhas que passam a ter um congelamento. O solo ele permanece congelado, e aí nós perceberemos que nos últimos anos a intensidade do efeito estufa, do aquecimento global, está fazendo com que haja uma diminuição dessa região do permafrost, que passa a ser uma região natural, e lembrando que todas as zonas térmicas nos dão um equilíbrio da vida e possibilita a existência da vida no planeta Terra. E as ações antrópicas, voltando mais uma vez, as ações humanas, acabam trazendo aí certa situação que desgasta o natural, trazendo prejuízo ao próprio ser humano. E na página seguinte tem uma descrição bem interessante sobre isso. O aumento da temperatura das águas e da atmosfera afeta as regiões glaciais mais do que qualquer outra no globo. Por um lado, a busca por águas mais frias de certas espécies de peixes e crustáceos tem provocado desemprego e redução da população de vilarejos na Groenlândia. Por outro lado, o recuo da calota polar, a espessa camada de gelo, vem expondo novos depósitos de minerais e pedras preciosas. E aí nós temos na região do Ártico, como da Antártica, que passam a serem proibidos ações diretas no que nós chamamos de extração, para não causar danos ao ambiente. Ainda sobre essas regiões do continente e os desgastes das ações através de impactos, nós temos as águas oceânicas contaminadas. E a imagem vai mostrar para nós uma plataforma de extração aí, de petróleo, que por incidente nós percebemos em chamas, o que indica basicamente, muitas das vezes, essas regiões dos oceanos passam a serem contaminadas por
problemas técnicos ligados diretamente à extração de petróleo. E aí nós temos a do Golfo México, que foi um grande problema no cenário global. Então vamos lá, continuando, nós temos então, na página 44, a passagem do Katrina, inundação de Nova Orleans. Aí nós perceberemos basicamente que a poucos quilômetros ao norte de onde se situa a plataforma, localiza-se o delta do Mississippi, em parte desse leque fluvial por onde desemboca um dos mais extensos rios do mundo, está a cidade de Nova Orleans, conhecida pela tradição musical. Aí nós temos os efeitos diretos das ações antrópicas, da poluição que gera o aumento da temperatura e traz um descontrole e ocasiona fenômenos que são tidos fenômenos naturais, tendo eles uma maior aproximação em serem adiantados por meio da nossa ação antrópica. E na página seguinte nós temos aí um mapa que passa a ser uma anamorfose. Lembram desse termo no contexto do estudo geográfico? Anamorfose passa a ser um mapa, porém esse mapa ele desrespeita a área, desrespeita o tamanho, desrespeita as distâncias. Ele passa a ser um mapa deformado e ele irá acrescentar em tamanhos aquilo que está ligado ao tema. Por exemplo, aqui corresponde a países que mais emitiram o dióxido de carbono por fontes de energia, de 1850 a 2007. Olhem bem, olha o tamanho da China. A China é um país gigante, grande. Porém, aqui nós temos que aumentou a dimensão da China porque passa a ser o país que mais polui no mundo. Aí Estados Unidos também teve ampliação, porque é o segundo país que mais polui no mundo. O Brasil aqui, o Brasil ele perde a sua dimensão, seu tamanho, porque o Brasil não passa a ter uma poluição tão exagerada. A Rússia, que é o maior em extensão mundial, acaba tornando aí bem pequeno comparado à sua dimensão original. Isso é anamorfose, ou seja, aumenta o tamanho dos países, desrespeitando áreas, desrespeitando distâncias, desrespeitando basicamente as formas. Por quê? Porque quer apresentar o que está ocorrendo. Nesse caso, como trata da emissão do carbono, se emitiu mais ou menos. Quanto maior emite, maior o país. Menor emite, menor o país. Fosse a população da mesma maneira. Então, o anamorfose mostrando aí a liberação do dióxido de carbono, a poluição produzida pelo dióxido de carbono. Depois vem as grandes cidades e seu microclima. Essa temática ela é importante para nós, porque nós iremos observar um tema já estudado por nós, a inversão térmica. E aqui nós temos períodos mais secos, frequentemente no inverno, pode ocorrer a inversão térmica, quando uma camada de ar mais frio se forma a baixa altitude. Essa camada impede a subida do ar mais aquecido e rente ao solo, de modo que a poluição fica estagnada sobre a cidade em vez de dispersar. Em tais condições, aumenta índice de caso de asma, bronquite e outras doenças respiratórias ou pulmonares na população. Nas proximidades de polos petroquímicos e áreas industriais podem acontecer precipitações ácidas, ou que nós chamamos aí de chuva ácida, afetando mais diretamente as plantas, bem como as construções humanas. Então aqui nós temos a inversão térmica dentro desse cenário de análise. Dando continuidade, nobres, nós temos os impactos socioambientais na América Latina e África. América anglo-saxônica, agora América Latina. Quais são os impactos diretos? Primeiro, desflorestamento e desertificação. Desflorestamento, desmatamento, desertificação, aumento da área desértica. E aqui nós temos citação, floresta amazônica, que passa pelo processo de desflorestamento, ligado a questões econômicas, para aumento da produção econômica. De outro lado, nós temos a destruição. No caso do Brasil, nós percebemos a pecuária, e passa a ser um canal para o aumento do desflorestamento. Lembrando que a floresta amazônica ela não é apenas uma floresta nacional. Nós teremos aí no estudo geográfico termos fundamentais. Floresta amazônica legal, está no nosso território. Floresta amazônica
internacional, que pertence a outras áreas, como na Colômbia, Venezuela, que nós teremos presença da floresta amazônica. Então tem um desflorestamento aí geral, não apenas ligado ao território brasileiro. De outro lado, nós perceberemos no Brasil ainda Mata Atlântica. Para termos uma ideia, a Mata Atlântica, desde a chegada dos portugueses até os dias atuais, 92% mais ou menos desta floresta ela foi destruída. Então nós temos em média 8% da Mata Atlântica, 92% basicamente destruída. O que ocorre dentro, ligado aí ao estudo demográfico, a um fenômeno chamado de ecomalthusiana. Aumentou o crescimento populacional, aumenta também o desmatamento. Então aqui nós temos o desflorestamento, e de outro lado nós não poderemos esquecermos da desertificação. Como assim a desertificação? Está associado ao aumento dos desertos. Caso o sul do deserto do Saara está ampliando basicamente o deserto. De outro lado, nós temos a savana brasileira em áreas que acabam se comprometendo e basicamente chegando aí ao que nós chamamos de áreas que está tornando impropícia para o desenvolvimento da vida. Vamos dar continuidade. Nós temos aqui um mapa, arco do desmatamento na Amazônia. Olha o que o mapa vai mostrar para nós, o desmatamento aí ampliando cada vez mais. Notemos que o aumento do desmatamento ele está indo do sudeste para o norte, do nordeste para o norte, ou seja, quanto mais vai aumentando o número de habitantes, áreas de importância econômicas na criação de animais, nós iremos observar aí, de certa maneira, o aumento do desmatamento. E aí passa a ter uma necessidade da conservação dessas florestas, das savanas, das pradarias, em todo o contexto geral. E lembrando, pradarias passam a serem vegetações de pequeno porte em ambientes frios, estepes, vegetação de pequeno porte em ambientes quentes. Então nós temos aí esses impactos correlacionados aqui. Continuando, para nós concluirmos, nós iremos observar na página 50 que mais de 40% das áreas agrícolas e cerca de 2 milhões de pessoas, quase todas em países em desenvolvimento, estão localizadas em áreas em desertificação ou suscetíveis ao fenômeno. No Brasil, a área vulnerável à desertificação situa-se sob domínio da Caatinga, em especial no interior da região Nordeste, afetando cerca de 30 milhões de pessoas, 85% dos quais em situação de pobreza, ou a área mais carente do território brasileiro. Depois vem controle das águas do Rio Nilo, passa a ser uma situação correlacionada a uma problemática ligada ao continente africano. Lembrando que o Rio Nilo é o segundo maior rio em extensão do planeta e tem uma importância para o continente africano, principalmente para o Egito. Então, controle das águas do Rio Nilo. A atual sociedade egípcia, assim como a antiga civilização, vive em estreita relação com o Rio Nilo. Aí, ligando à história, Heródoto vai dizer que o Egito é uma dádiva do Rio Nilo, único rio permanente a atravessar as terras áreas do Nordeste africano, abastecido desde as montanhas e lagos da África Oriental. Apresenta uma vazão mais intensa durante os meses de verão, quando o período de umidade é maior na Etiópia, de onde vem o Nilo Azul, um de seus principais formadores. Desde os tempos dos antigos faraós, a ideia de distribuir a descarga do rio ao longo do ano era o que norteava os projetos para a execução de grandes obras. A mais ambiciosa delas, contudo, foi concluída em 1970, a Grande Barragem de Assuã. O lago Nasser, criado pelo represamento, abrange uma área de 5.700 km² e tem capacidade de armazenar água acima das necessidades e regularização das variações da vazão do rio. Diferentemente do que ocorreu por milhares de anos, tornou-se possível, a partir dessa represa, aplicar irrigação o ano todo e não apenas na época das enchentes sazonais, ampliando a quantidade de colheitas anuais. Então nós temos aí controle das águas, saber administrar as águas de um rio que passa em uma região
desértica, que passa a ser, como diz Heródoto, uma grande dádiva aí existente para os egípcios, o rio Nilo. E aí, para finalizarmos, nós temos um subtópico: expansão urbana em áreas de risco. E aqui nós poderemos trazer para o Brasil favelas construídas em áreas em que não são propícias, o que poderá, de certa maneira, chegar a deslizamentos nessas regiões. Então, partes elevadas, desmatamentos, construções próximas, a possibilidade será de fato o que nós chamaremos aí de deslizamento de terras. Um forte abraço a vocês. Fechamos aqui a nossa parte explicativa. Dê uma continuidade em vossos estudos e, tendo dúvida, entrem em contato conosco. Nobres, um forte abraço e até mais.